Boa tarde, tudo bem? Nos vídeos anteriores nós mencionamos e sugerimos que toda quarta-feira as famílias deveriam se reunir para um tempo de oração com todos em casa. E hoje é quarta-feira e espero que todos possam fazer isto. E a sugestão do programa de hoje é termos um culto familiar. Você pode incluir então uma oração inicial, um momento de cânticos, uma devocional, eu estarei passando uma agora, e oração com trocas de pedidos. E esse culto pode demorar de 10 a 15 minutos. Agora, como nós estamos em casa todos esses dias, é provável que nós podemos, e eu tenho feito isso com a minha esposa, nós podemos fazer o culto doméstico todos os dias. E eu vou mandar também alguns vídeos onde você pode aproveitar alguns irmãos, seja do grupo de louvor ou algumas famílias que estão se reunindo para louvar e adorar a Deus. E você pode então usar esses vídeos para a sua edificação e para cantar juntamente com eles. Então hoje à noite vamos ler um texto bíblico e depois vamos meditar nesse texto, nas verdades, nos ensinos que ele apresenta para nós. Eu quero convidar você agora a baixar a sua cabeça e nós vamos orar a Deus pedindo o cuidado e a bênção dele para esses momentos. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado porque nós podemos reunir a nossa família, podemos buscar a Tua presença em oração, adorá-lo com os cânticos espirituais, ler e meditar na Tua palavra, Deus, e orarmos uns pelos outros. Abençoa este momento, que nesta hora toda a igreja esteja unida em oração, fortalecendo os nossos laços espirituais como família de Deus. Família da Igreja Batista em Rio Bonito. E nos alegramos também com outras pessoas, amigos que estão conosco ouvindo esta reflexão, esta meditação. Que o Espírito Santo do Senhor use a Tua palavra para nos ensinar e nos orientar. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero ler um versículo, embora nós vamos fazer menção de todo o capítulo, mas eu quero ler o Salmo 40, no versículo 17. Nesse Salmo 40, que foi escrito por Davi, e aqui justamente nesse Salmo ele trata-se de uma oração para livramento, ele termina com essas seguintes palavras. Ele diz assim para Deus: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Então, irmãos, não há como nós fugirmos desse tema ainda, por conta da situação que nós estamos passando, especialmente agora, quando nós temos que ficar 15 dias como quarentena para evitar a propagação deste vírus. Mas aqui neste salmo nós podemos aprender algumas atitudes importantes que devemos ter, não somente nestes dias, mas na nossa vida cotidiana, especialmente nesses dias. Então nós vamos destacar aqui algumas atitudes que nós precisamos ter para nos ajudar nesses dias. E o primeiro versículo ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então a primeira palavra, a primeira atitude que eu quero destacar aqui é a atitude de esperar. Agora é o que nós devemos fazer. Talvez não seja agradável nós ficarmos tanto tempo em casa, e a recomendação é para não sair na rua, se tiver que sair por apenas alguns pequenos momentos, minutos, para tomar um pouquinho de sol, fazer uma pequena caminhada e, se possível, manter a distância de qualquer pessoa e retornar logo para casa. Então este é o momento de nós esperarmos, realmente ficarmos em casa confiando no Senhor. E como resultado nós vamos ver no versículos 2 e 3, ele diz assim: por conta de esperar confiantemente pelo Senhor, ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então nesse momento, ficar em casa significa ficar em proteção, ficar seguro, ficar amparado, ficar protegido, para que nós não venhamos a ser contaminados por este vírus e também não sermos instrumentos de contaminação para outros.
E então é momento de nós esperarmos. Então a primeira atitude que nós devemos ter agora é esperar. Espere, não fique ansioso, mas realmente espere. A segunda atitude que eu quero destacar aqui para nós, neste Salmo 40, que é a oração para livramento feita por Davi, ele diz lá no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. O homem, a pessoa que confia no Senhor. Então é o momento agora de nós colocarmos toda a nossa confiança no Senhor, em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Há muitas vozes que nós estamos ouvindo, médicos, políticos, e há muitas vozes contraditórias que nos deixam altamente confusos, nos deixam temerosos, ansiosos, deprimidos. Então, neste momento, talvez seria melhor você parar de ouvir tanta notícia ruim, tanto comentário. Você já sabe o que deve saber para conter a propagação desse vírus, quanto manter a sua higiene das mãos, lavando muito bem as mãos com água e sabão com água corrente, colocando álcool em gel nas mãos, lavando o rosto, enfim, são as medidas básicas. Mas agora é hora de nós colocarmos a nossa confiança em Deus, lembrando que Ele continua sendo o Senhor desta situação. E de alguma forma, eu creio que mesmo nas coisas ruins aos nossos olhos, que acontecem em nossas vidas, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Talvez você deva considerar que o plano de Deus neste momento é que você pare com a correria da vida, pare com todas as preocupações e ansiedades e realmente se volte para Deus e coloca nele a sua confiança. Talvez nesses dias você vai aprender a confiar em Deus, não só para este momento que nós estamos enfrentando, mas você vai aprender a confiar em Deus para todos os momentos que surgirem na sua vida. Este é apenas um momento, e não será o último. Surgirão outros, mas você vai aprender a confiar em Deus. Então a segunda atitude, confia em Deus. A terceira atitude que nós podemos destacar nesse texto do Salmo 40 está no versículo 8, quando o salmista diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, eu não sei quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de diariamente ler a palavra de Deus. Vamos lembrar que a Bíblia é a voz de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia fala que a palavra de Deus nos afasta daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que é pecado. Então este é o momento para você buscar a palavra de Deus através de uma leitura verdadeira, séria, responsável, diária, e é o momento em que você pode então entender, conhecer e fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos revela a vontade de Deus. Deus mostra aqui o que Ele quer da nossa vida. Então, este é o momento para você também procurar a palavra de Deus para fazer a sua vontade. Outro versículo que nós queremos destacar, que destaca também uma atitude que nós devemos ter nesses dias, o salmista diz assim: proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, ó Senhor. Então, há muitas pessoas que não conhecem a Deus, há muitas pessoas que não entendem o que é pecado, há muitas pessoas que não conhecem a mensagem de vida eterna que está descrita aqui na palavra de Deus. Há muitas pessoas que não entendem como Deus salva o pecador da condenação eterna. E na Bíblia nós temos as respostas para levar às pessoas o conhecimento da verdade. Então a Bíblia fala que o homem pecador está separado da glória de Deus. A Bíblia fala que
Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, Ele subiu aos céus e Ele foi preparar um lugar para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem de todo o coração em Jesus como Senhor das suas vidas. Creem de todo o coração que a sua morte pagou a minha penalidade do pecado, a sua penalidade do pecado. Então, esta mensagem poucas pessoas conhecem. E é o momento que você pode, então, compartilhar com pessoas que você conhece a mensagem do Evangelho. É o momento que as pessoas estão mais sensíveis a Deus. É o momento que as pessoas estão ansiosas, preocupadas por suas próprias vidas. Então você pode levar-lhes a mensagem das boas novas de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é Deus e que Ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados e Ele nos dá a vida eterna. Então liga para um amigo, compartilhe o Evangelho com alguém, compartilhe com algum parente que estiver próximo de você, lembrando, mantendo as distâncias de 1,5 m, 2 metros ou 3 metros. Mas aproveita a oportunidade para proclamar as boas novas de justiça. O quinto atitude que nós podemos ter nesses dias é pedir. Versículo 11, o salmista diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então, o salmista aqui faz um pedido a Deus. E o pedido que ele faz a Deus é para que Deus não retenha a sua misericórdia para conosco. Então, irmãos, é o momento que o povo de Deus, que você que conhece a Deus, está buscando a Deus, é o momento em que nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar e orar em favor da situação que nós estamos enfrentando, para que as autoridades tomem as medidas corretas para impedir a propagação desse vírus, orar pelos doentes que foram contaminados, para que eles resistam a este vírus, orar por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão nos hospitais, se utilizando dos equipamentos para ajudar na sua respiração, que eles encontrem força para superar esse momento, clamar a Deus por eles, pelos médicos, pelos enfermeiros, orar em favor daqueles que têm que trabalhar. Alguns, uma boa parte, precisa ficar em casa e deve ficar em casa. Mas os nossos mercados precisam ser abastecidos, as farmácias precisam ser abastecidas, os postos de gasolinas precisam ter gasolinas para que alguns que precisam se locomover pela necessidade tenham o posto para chegar. Então os trabalhadores estão ali, os mecânicos. Então há muita área na nossa sociedade em que as pessoas têm que trabalhar. Nós temos que orar e interceder para Deus protegê-los, guardá-los e fortalecê-los. Então, peça a Deus. É o momento de você pedir a misericórdia do Senhor para a sua vida. E, finalmente, a última atitude que precisamos ter é a atitude de adorar a Deus. No versículo 16, o salmista, já chegando para o final do versículo, do capítulo, ele diz assim: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Então veja que há uma nota de adoração, de louvor, de engrandecer a Deus. Ele diz assim: o Senhor seja magnificado. Eu tenho certeza que depois deste momento em que estamos passando e as coisas se tornarem normais, nós poderemos ver como Deus foi misericordioso, como Deus foi bom e como as pessoas puderam se voltar para Ele e encontrar nele o perdão, a graça, a bondade, a misericórdia. Então é o momento de nós
adorarmos ao Senhor, louvarmos a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, nós mostramos a nossa confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está à parte dessa situação que nós estamos enfrentando. E é então uma maneira de nós revelarmos e mostrarmos a nossa confiança em Deus. Muito bem, termino reforçando o versículo que nós lemos inicialmente. Nós podemos dizer para Deus a mesma coisa neste momento. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que a nossa fé e confiança estejam unicamente em Deus. E nós vamos sobreviver, nós vamos superar, nós vamos passar por toda essa situação sob o cuidado e amparo do nosso Deus. Tudo para a glória e louvor dele. Vamos abaixar nossas cabeças e orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos exorta, que nos ajuda a superarmos as dificuldades da nossa vida. Obrigado, a Deus, que nós possamos então lembrar dessas atitudes que aprendemos nesta meditação, no Salmo 40. Esperar, confiar, fazer a Tua vontade, proclamar a salvação, pedir a Ti e adorar ao Senhor. Que essas atitudes sejam notórias em nossa vida nesses dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. E vamos continuar então na nossa reclusão até que as autoridades nos liberem. Que Deus nos abençoe.